E aí pessoas, eu sou Stanley e hoje eu vou falar sobre um tema que provavelmente é o ponto mais importante do que eu estudei na minha graduação e do que eu estou estudando agora no mestrado, que é por que estudar ciência, por que estudar física na escola. Provavelmente você já parou para se perguntar sobre isso quando você estava na sua aula de física, aquela aula que você não estava gostando e você perguntou assim, para que vai servir isso para a minha vida? Por que eu preciso estudar isso? Quando a gente estuda um curso de graduação em licenciatura em Física, Química ou Biologia, e até uma pós-graduação na área de ensino dessas disciplinas, ensino de ciência, ou ensino de Física, ensino de Biologia, ensino de Química, existem algumas coisas que a gente aprende a respeito disso, a respeito de por que a gente precisa ensinar isso e por que a gente precisa aprender isso. Então, você pode até já ter pensado, é importante porque eu vou, sei lá, no contexto do dia a dia, eu posso aprender, em biologia eu aprendo a cuidar do meio ambiente, eu aprendo questões do corpo humano, ou então até em física eu aprendo questões de, sei lá, de coisas, de equipamentos de casa. Mas quando a gente está estudando uma graduação de licenciatura nessas áreas, ou até fazendo uma pós-graduação, a gente aprende que não é apenas isso. Não é apenas o conteúdo que é importante para a sua vida. Existe um termo que é muito estudado no pessoal que estuda licenciatura ou pós-graduação na área de ensino de ciências, que se chama alfabetização científica. O que quer dizer isso? É basicamente o objetivo de se ensinar ciência. Quando você está na escolinha, você quer ser alfabetizado para aprender a ler, certo? Seria teoricamente isso. Mas o sentido mais profundo dessa ideia de alfabetização não é simplesmente aprender a pegar as letrinhas lá e ler. Não é simplesmente você pegar, juntar as letrinhas da palavra Stanley e ler Stanley e pronto. Não sei se você conhece pessoas assim, mas existem muitas pessoas que conseguem ler a palavra, mas não entendem o que significa aquela palavra. Mesmo que use no dia a dia, mas quando lê ali junto as letrinhas, não está entendendo aquilo. E a alfabetização é a ideia de você ler aquilo e você entender o que é aquilo. E você conseguir aplicar aquilo para a sua vida. Então, por exemplo, você pegar um texto de uma receita, você vai, se é uma pessoa que está aprendendo ainda a ler, ela vai conseguir ler as palavrinhas e tal, mas ela não vai entender muito bem o que está falando naquele texto. E a ideia é, a pessoa alfabetizada, ela consegue ler aquilo, interpretar e ele consegue fazer aquilo que está dizendo na receita. A mesma ideia vai para a alfabetização científica. É meio que uma ideia de que as pessoas consigam receber informações da ciência e não somente receber essa informação e beleza, é a verdade ou tá certo e pronto. É a pessoa entender essa informação e saber talvez critérios de como ela funciona, saber se é uma informação válida, saber aplicar essa informação ou coisa do tipo. Então é você compreender não apenas o conteúdo da ciência, mas como a ciência funciona. A alfabetização científica, ela visa meio que 3 grandes pontos importantes, que é a questão do conteúdo, é você conseguir entender o conteúdo da ciência, então você aprender as coisas da ciência, é importante isso. Você compreender como que a ciência funciona. Você provavelmente mal viu isso em sala de aula, assim, de entender como que a ciência funciona. Talvez você tenha muito em mente a ideia de método científico. Muita gente fala sobre método científico, mas pouca gente sabe que o método científico não é uma boa visão na pesquisa em ciência. Então, por exemplo, a gente sabe que a ciência não funciona com um método. A ciência não segue um tipozinho de regra para qualquer pesquisa. Existem tipos diferentes de métodos, de metodologias que podem funcionar na ciência. Provavelmente você não sabia disso. Porque são coisas que não são coisas comuns de ser vistas em sala de aula ou discutidas, mas são coisas importantes para uma pessoa ser alfabetizada cientificamente. E outro ponto é a influência que a ciência tem e sofre do contexto em que ela está sendo produzida. Então, a ciência, ela não é isolada, a ciência não é neutra, como também muitas pessoas veem na escola. A ciência, ela está num contexto social, num contexto histórico. Então, se você pensar, sei lá, o exemplo mais clássico é o exemplo das pesquisas na época da Segunda Guerra Mundial.
na época que estavam se pesquisando as questões da energia nuclear e até a ideia lá da bomba atômica e tal. Havia um interesse específico de se desenvolver uma pesquisa naquela área, naquele momento, naquele contexto. Existia dinheiro envolvido ali. Existia muita coisa por trás dali, no contexto. Do mesmo jeito que a pesquisa atual. As pessoas precisam entender como que funciona a pesquisa em ciência e no contexto que está inserido. Talvez você não saiba como funciona a vida de um pesquisador no Brasil, hoje em dia. Mas isso é um ponto importante a ser discutido. Então a ideia é, a alfabetização científica, ela não está muito presente em sala de aula, infelizmente, visto que é muito incomum você ver, por exemplo, esses dois aspectos que eu falei no final, mas é algo muito importante. Todos esses três aspectos que eu falei são pontos que formam a ideia de por que ensinar ciência, que é para formar uma pessoa alfabetizada cientificamente, uma pessoa que possa entender a ciência, não só o conteúdo, mas como que a ciência funciona e a ciência no contexto que ela está inserida. Mas por que saber isso também? Para que é importante saber isso? Porque, se você parar para pensar, a gente vive num contexto histórico e social onde inúmeras coisas estão relacionadas às ciências. Então, é importante que a gente entenda para a gente poder participar do contexto de uma forma, vamos dizer, até da nossa cidadania, faz parte da construção da nossa cidadania. Então, vamos dizer que surgiu uma discussão a respeito do uso e descarte de energia nuclear. Você sabe discutir sobre isso? O que é que você entende sobre energia nuclear, como ela funciona, como é produzida, sobre os riscos ou coisa do tipo? Você sabe discutir sobre isso? Isso está completamente conectado com a ciência, mas a questão é, para você poder participar disso como um cidadão que vai ser parte dessa discussão, talvez até votar em algum plebiscito, alguma coisa assim, você precisa ter essa noção de conteúdo, de como que a ciência é desenvolvida e de como a ciência tem um contexto social, histórico e até financeiro envolvido. Então é isso, um vídeo um pouco diferente hoje, falando sobre o que eu estudo e estudei na minha graduação. Eu pretendo continuar fazendo mais vídeos sobre essa área de ensino de ciência, coisas relacionadas à ciência, espero que vocês gostem. Então não se esqueça de clicar em gostei, se inscreve no canal para sempre receber novas notificações e compartilha com algum amigo seu que você sabe que gosta de ciência ou que tem vontade de fazer física, tem vontade de fazer algum curso de ciência, e eu vou continuar falando mais sobre isso aqui no canal. Obrigado por me acompanhar, até o próximo vídeo e tchau!